Olá pessoal, estamos agora continuando a nossa sequência de vídeos sobre a dosimetria da pena, certo? E no vídeo passado, no primeiro vídeo, eu comentei sobre a forma em que o juiz começaria o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria da pena. A gente já viu que são 3 fases. Na primeira fase da dosimetria da pena, ao final, o juiz vai chegar na chamada pena base, certo? Como é que o juiz vai chegar nessa pena base? Ele vai analisar as chamadas 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No vídeo passado a gente já leu o artigo 59 do Código Penal. E agora eu vou falar sobre as 8 circunstâncias judiciais. Eu vou primeiro explicar quais são as 8 circunstâncias, o que são, como o juiz avalia. E depois eu vou explicar qual o valor que o juiz dá para cada circunstância dessa, ou seja, o quanto de pena que o juiz aumenta em detrimento dessas circunstâncias judiciais que estão aqui. O juiz vai avaliar cada uma delas e dar um pouco de pena a mais para cada uma que ele entender que esteja desfavorável ao réu, ok? Muito bem. Começamos com a primeira circunstância judicial prevista no artigo 59, que é a culpabilidade. A culpabilidade do artigo 59 não é aquela culpabilidade da formação da possibilidade de punição, né? Não é um pressuposto de aplicação de pena, como a gente viu no penal 1. A culpabilidade aqui tem a ver com o grau de culpabilidade, o tanto que o agente se envolve na prática criminosa, certo? O envolvimento dele, a intenção, a quantidade do dolo em praticar aquela determinada conduta. Vejam bem, a título exemplificativo, se o sujeito deseja matar o vizinho dele, ele pode ter matado, vamos falar assim, ele pode ter matado o vizinho dele durante uma briga, uma discussão de vizinhos, foi lá e matou, ou ele pode ter planejado a morte do vizinho, passou alguns meses planejando como mataria o vizinho, a melhor forma, o melhor horário, todo esse planejamento para matar o vizinho. Então, nesse caso, há um envolvimento muito maior, uma intenção muito maior naquela premeditação, naquele planejamento, do que quando ele efetivamente matou o vizinho, mas durante uma discussão, uma briga de vizinhos, certo? Então, a culpabilidade, o juiz vai avaliar isso, é o envolvimento do agente com a prática criminosa, certo? Segunda circunstância que consta no artigo 59 são os antecedentes. Pessoal, em relação aos antecedentes, o sujeito tem maus antecedentes, tem maus antecedentes. O que é ter maus antecedentes, então, para efeito de cálculo de pena? Até algum tempo atrás, qualquer envolvimento que o agente tinha anteriormente com um boletim de ocorrência, com processo crime em andamento, sem condenação, inquéritos policiais em andamento, inquéritos policiais arquivados, tudo isso contava como maus antecedentes, vamos chamar assim, quando o juiz valorava a pena nessa circunstância antecedentes na primeira fase da dosimetria. Mas isso hoje já não se faz mais. O que se considera hoje como maus antecedentes são somente condenações anteriores eu digo anteriores ao fato, esse fato que está sendo julgado agora, condenações anteriores à data desse fato aqui, que não mais possam ser usadas como reincidência. E depois vamos ver a questão da reincidência também. Mas não pode ser usado como reincidência. Suponhamos, ele teve uma condenação há 15 anos atrás. Foi condenado pelo crime de furto há 15 anos atrás, uma pena de 2 anos de reclusão, cumpriu a pena, terminou de cumprir a pena, passaram-se mais 5 anos, aí daí para frente ele não é considerado mais reincidente. Então, hoje, ele não é considerado reincidente, mas ele já teve uma condenação anterior. Então, o juiz pode considerar como antecedentes desfavoráveis para o réu. Ou seja, ele não é reincidente, mas ele tem um histórico de condenação anterior, certo? Somente isso hoje pode ser utilizado como antecedente.
não pode, mas o sujeito tem 30 inquéritos policiais em andamento. Tem alguma condenação? Não, nunca foi condenado, não. Então, não tem como utilizar como maus antecedentes, ok? Somente condenação anterior que não possa ser utilizada como reincidência. Muito bem. Terceira circunstância judicial que o juiz considera é a chamada conduta social. Conduta social são os atributos que o sujeito tem perante a sociedade. São as atitudes dele perante a vizinhança, no trabalho, na escola, na igreja. São os atributos dele, a conduta que ele tem perante a sociedade como um todo. Mas como seria então uma conduta social desfavorável para o réu? Olha, o sujeito ele é conhecido como o brigão da vizinhança. Vamos lá, ele tem 30 boletins de ocorrência contra ele, por perturbação do sossego, uma lesão corporal, um pequeno furto aqui. Ele não tem nenhuma condenação, certo? Então, em relação aos antecedentes, ele não pode ser considerado portador de maus antecedentes. Mas, no entanto, o juiz pode considerar ele portador de uma conduta social desfavorável, certo? O sujeito, ele socialmente, a conduta dele é socialmente reprovável. Ele não é uma pessoa bem vista, ele arruma confusão, ele pratica pequenos delitos, certo? Então, essa conduta social o juiz pode valorar desfavoravelmente para o réu. Professor, mas essas circunstâncias só servem para prejudicar o réu? Não podem ser consideradas para também aliviar um pouco a pena? Podem sim. Tanto pode ser a conduta social desfavorável ao réu, quanto ela pode ser neutra, nem aumentar nem diminuir pena, se nada for apurado sobre aquela determinada circunstância, quanto ela pode ser favorável ao réu. Por exemplo, essa circunstância de conduta social. Suponhamos que o agente, o sujeito que foi condenado, ele foi condenado por um determinado crime, mas ele é a Madre Teresa de Calcutá do bairro dele. É um sujeito que ajuda todo mundo na região, reconhecidamente um sujeito que pratica várias ações comunitárias, certo? O sujeito ele possui uma conduta social ilibada, ou seja, acima de uma média. O juiz, nesse caso, pode dizer o seguinte: olha, o sujeito ele tem uma conduta social altamente favorável para ele, certo? E diminuir um pouco de pena, se for o caso. Se tiver pena para diminuir na primeira fase da dosimetria, ele pode diminuir. Ele pode, por exemplo, compensar uma circunstância judicial desfavorável. Suponhamos que ele tenha maus antecedentes, certo? Mas ele tem uma conduta social muito favorável. Então o juiz pode anular uma com a outra, pode compensar uma circunstância desfavorável que ele tem com uma circunstância favorável, certo? Vamos lá, então conduta social é isso que eu acabei de falar. A quarta circunstância judicial diz sobre a personalidade do agente. Personalidade do agente tem a ver com a índole do agente, certo? Personalidade tem a ver com o fato do sujeito ser propenso ou não a práticas criminosas. Personalidade, por exemplo, personalidade do agente que nunca praticou um crime. Primeiro crime que o agente pratica. Não dá para dizer que ele tem uma personalidade voltada para práticas criminosas. No entanto, se o sujeito já tiver sido condenado, já tiver vários inquéritos policiais em andamento, processos crimes em andamento, o juiz pode dizer, não, ele tem personalidade voltada para práticas criminosas, certo? Personalidade dele, então vou dar um valor negativo para ela, vou aumentar um pouco de pena, porque esse sujeito tem uma personalidade voltada para práticas criminosas, um sujeito, vamos chamar, perigoso, certo? Quinta circunstância judicial do artigo 59 são chamados motivos. Motivos. O que motivou a prática do crime, certo? O que motivou? Foi um
uma bobagem, uma banalidade, ou foi, por exemplo, um motivo nobre. Eu posso matar alguém. Por quê? Por inveja, por exemplo, certo? Mas eu posso matar alguém por piedade. Né? Desliguei os equipamentos porque não aguentava mais ver a pessoa sofrer. Né? Então, os motivos. A mãe que tem 8 filhos menores passando fome foi no supermercado e furtou alguns pequenos gêneros alimentícios para levar para os seus filhos. Certo? É diferente do sujeito que entra no supermercado e furta uma garrafa de uísque para se embebedar. Né? Então, o motivo que levou o agente a praticar o crime. Esses motivos, inclusive, podem ser considerados também favoráveis ao agente ou desfavoráveis ao agente. Certo? Lembrando que alguns crimes, principalmente o homicídio, possuem a motivação, alguns motivos, como qualificadoras. E oram já no tipo penal a pena imposta. Por exemplo, o crime de homicídio praticado por motivo fútil é um homicídio qualificado. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, motivo fútil. Motivo torpe também, repugnante, no homicídio também é uma qualificadora. Mas existem vários crimes que não. Por exemplo, um furto por motivo fútil. Certo? O juiz poderia considerar por uma banalidade. Furtou alguma coisa por uma banalidade. Para nada. Nem foi para ganhar dinheiro, nem foi para vender. Certo? Então, o juiz pode considerar os motivos da prática criminosa para aumentar também a pena ou até para diminuir a pena na primeira fase da dosimetria. Certo? Muito bem. Nós temos mais 3 circunstâncias ainda para falar. Eu vou logo em seguida, a gente vai fazer um outro vídeo sobre essas 3 últimas circunstâncias, que são circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, né? E logo em seguida a gente já posta, e depois nós vamos tentar no 4º vídeo fazer o fechamento dessa primeira fase da dosimetria da pena, tá? Por enquanto, muito obrigado a todos, e daqui a pouco a gente já vai fazer um outro vídeo aí continuando esse tema. Um abraço.